aqui falando sobre a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita no crente, guia-o em toda a verdade e capacita-o para obedecer à vontade de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 16 a 25. Vamos cada um ler um versículo que é melhor. Efésios 5, versículo 16 a 25. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Perdão, é do 16 ao 25. Errado. Tudo bem. Perdão. Remido o tempo, porque os dias são maus. Isso. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando o coração ao Senhor com dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como o Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do povo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Perfeito. Paramos aqui no 25, né? O caso era 16 até 25. Então, vamos observar o seguinte, quanto à questão do Espírito capacitar o crente para obedecer à vontade de Deus. Se você verificar o início do capítulo 5, conforme a Flávia leu, a dica é o quê? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se você olhar esse pois aqui, esse pois está falando sobre lá atrás do capítulo 4, que está falando sobre a gente viver de acordo com a vocação que nós temos. Por exemplo, se o ladrão rouba, ninguém se choca. Se o policial rouba, choca as pessoas, por quê? Espera-se que o policial não roube. Se, por exemplo, o juiz comete uma injustiça, choca a população, porque espera-se que o juiz faça justiça. Se um médico mata, as pessoas vão ter dificuldades, né, de olhar para aquilo com tranquilidade, porque espera-se que o médico salve vidas. Vindo para a nossa vocação como cristãos, cristão que não ama, cristão que não se importa, cristão que não tem paixão por aquilo que é importante para Deus, não está vivendo de acordo com a sua vocação. E aí, nesse caso aqui, o texto chega a falar algumas coisas a respeito de como a gente tem que viver. Várias coisas na nossa conduta, desde os sentimentos às ações. Sentimentos, pensamentos e ações. Não vou falar aqui do capítulo 4. E aí no 5, vai falando sobre como é que vive esse imitador de Deus como filho amado. Chega no versículo 14, o texto chega a dizer para a gente: por isso, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, ou Cristo te iluminará, ou a luz de Cristo resplandecerá sobre ti. Por que isso aqui? Porque o cara lá fora, quando faz coisa que não presta, a gente entende por quê. De acordo com Efésios capítulo 2, ele está morto nos seus delitos e pecados. Quando o cara daqui de dentro faz a mesma coisa, nós entendemos que ele, como Deus deu vida para ele em Cristo, ele está dormindo entre os defuntos.
Eu não sei se deu para perceber. Por isso, desperta tu que dormes. O crente que vive de acordo com o ímpio, ele está dormindo. O ímpio está morto. O crente está dormindo. E aí a recomendação é: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e a luz de Cristo vai resplandecer sobre você. E aí você vai reparar. Por isso, você tem que ter cuidado em como você vive. O crente tem que ter esse cuidado, não como nécio, ou seja, estúpido, insensato. Eu prefiro burro, mas Gisélia não gosta. Então, nesse caso, remindo o tempo, remir aqui é aproveitar a oportunidade. Hoje a igreja pode pregar o evangelho. Você sabe se vai poder outro dia? Há um tempo atrás a gente podia pregar no trem, agora não pode mais. Aí o que acontece? Os crentes estão dormindo entre os defuntos até a hora que a porta fechar. Porque existem países que você não pode ser maluco de falar alguma coisa. Entende? No trem vai lá pregar, já começa a ficar complicado para você. Entende? Quadradinho de 8 pode. E nesse caso aqui, não podemos ser insensatos, estúpidos, burros, nécios, mas precisamos compreender qual é a vontade de Deus. Aí eu pergunto, hoje aqui é uma quarta-feira, estamos aqui trazendo o texto da declaração doutrinária da convenção. Bem, se a pessoa não vem porque não pode, vamos orar por ela. Agora, se ela não vem porque não quer, ela está roubando de si mesma a possibilidade de aprender um pouco mais sobre como viver como crente. Aí você começa a entender. Mas como é que pode? Fulano é crente há 30 anos. 30 anos não. Se você subtrair as vezes que ele não ouviu mensagem, se você subtrair as vezes que ele não foi para o culto, se você subtrair as vezes que ele não ministrou a Deus, ministrou a si mesmo, se bobear ele deve ter uns 5 anos ali. Se bobear deve ter menos ainda. Por quê? Orou de si para si, louvou-se a si mesmo, fez o que queria. Então não sei se dá para perceber. Aí a gente está vendo entender qual é a vontade de Deus. E aí a recomendação: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução. A versão da Carla é até mais agressiva. Leia, por favor, Carla, versículo 18. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Então você percebe que é o seguinte: ué, mas o cara é crente. Bem, ele prefere se encher daquilo que vai afastá-lo. Aí é claro, o crente vai falar assim: não, mas eu não encho a cara de vinho. Você pode estar viciado em qualquer outra coisa. E aí? Tem gente que, se aparecer um juiz desse doido aí qualquer que acabar com o WhatsApp, ele fica perturbado durante o dia. Não sei se vocês lembram, né? Quando teve um juiz aí que parou com o WhatsApp, teve uma irmã que botou assim: o que eu vou fazer da vida sem o WhatsApp? Entende? Então, vício, gente, não é só uma questão de bebida. Aí às vezes a pessoa se enche de um monte de coisa e não se enche das coisas de Deus. Aí como é que vai vencer o mal? Não vai. Pode até ir para o céu, mas como eu disse, vai mais cedo. Pode até não ir para o inferno, mas vive o inferno, mesmo sendo crente. Entende? E o pior é que quem está lá fora não consegue discernir isso. Para quem está lá fora, todo mundo é crente. Eu costumo, por exemplo, eu não sou de me apresentar como pastor. Por quê? Porque um monte de gente bota pastor na frente e faz um monte de besteira. Eu prefiro, eu sou o Roberlan, e com a caminhada a pessoa vai me conhecendo. Por que eu tenho que fazer propaganda de que sou pastor? Eu preciso viver como um pastor, isso eu tenho que fazer. Propaganda é outra coisa. E então, aí o texto diz: falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. E ou seja, tem que falar coisa que abençoa. E aí dando sempre graça. Aí o que acontece? A pessoa fala o que não abençoa. Entende? Por exemplo, quando se fala em palavra torpe, todo mundo pensa em palavrão. Palavra torpe significa palavra estragada. E palavra estragada é aquela coisa do tipo, por exemplo, você está indo para casa, e aí em vez da gente conversar sobre algo que abençoa, eu falo um negócio sobre a glória e a gente começa. Eu não sei se dá para perceber. E aí esse tipo de situação em que nós contaminamos uns aos outros. Eu, por exemplo, sou um cara que eu não assisto jornal de manhã. De manhã eu quero alguma coisa para me botar para cima. Jornal eu vejo depois. Então, nesse caso aqui, desculpa aí, Estevão. Então, nessa situação, né, o texto chega a dizer: dando sempre graças, agradecendo.
Gratidão. Se você me perguntar um monte de coisa que eu entendo que a gente tinha que mudar aqui, eu digo. Mas ainda assim, eu sou grato a Deus por essa igreja. Não vamos esquecer que a porta aberta dessa igreja fez a Flávia entrar e daqui a pouco está sendo batizada aqui na igreja. Está dando para entender? A gente é tudo santinho, mas agora Deus usa a gente mesmo, a gente sendo como é. Por isso eu agradeço a Deus. Entende como é que é o negócio? Então aí gratidão a Deus. Mas percebe que, olha só, por exemplo, falar coisa boa, ser grato. E o versículo 21, que boa parte dos crentes parece que ou não leem, ou são realmente rebeldes, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Por exemplo, Reginaldo tinha falado comigo, pastor, vamos ver a questão de uns cânticos aí. Foi domingo retrasado, né? Quarta retrasada, não foi? Aí eu falei com ele, Reginaldo, eu soube que o Ministério do Louvor tem um grupo aí, chega lá no grupo e pergunta o pessoal, entende, sobre essa situação, para ver quem vem ou quem não vem, e eu atuo aqui. Outro pastor talvez não fizesse isso. Eu sou o pastor da igreja. Mas por que eu estou fazendo isso, irmãos? Para amordaçar qualquer rebelde lá na frente. O pastor dessa igreja respeita a autoridade. Pode ser a autoridade do introdutor lá fora. Por exemplo, eu falei com o diácono Fábio, se alguém estiver aí fora conversando, pede para entrar, por favor. E se for uma coisa muito grave, pede para entrar no gabinete. Mas a gente não pode dar mau exemplo para as crianças. Porque a gente, por exemplo, quer apreciação, quer respeito, quer consideração, e às vezes se comporta como criança. Então observa bem, sujeitando-vos uns aos outros. Diácono Reginaldo, quando era presidente da igreja, pergunta a ele se alguma vez eu forcei alguma barra. Não. Por quê? Quem exerce autoridade respeita a autoridade. E quem é rebelde hoje na posição de liderado, vai ser ditador na posição de líder. Porque uma coisa comum com o rebelde e com o ditador é o egoísmo. Tem que ser do jeito que eu quero. Mas a igreja é de Deus, mas eu sei o que é melhor para a igreja, independentemente de Deus. E o que Deus falar é porque Ele concordou comigo. Então nesse caso aqui, olha só, falar o que abençoa, ter palavra de gratidão e submissão um ao outro. E aí, o versículo seguinte, o pessoal fica chateado. Mas observa bem, quando a gente obedece o versículo 21, os outros são fáceis. Por quê? Olha só, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. As mulheres aos maridos. Ou seja, a mulher vai atender o marido. O marido vai amar a mulher como Cristo amou a igreja. Gente, pelo amor de Deus, dá para entender o que é isso? Olha só, Jesus ama a igreja. Não vou falar da igreja dos outros não. Nós da CIB. Já viram como é que a gente é, né? Já viu as coisas que às vezes você olha para a igreja, que você conversa com Deus, às vezes você conversa com o irmão, entendeu como é o negócio? Você sabe como é a igreja. E Jesus ama essa igreja independentemente de como a gente é. Aí eu pergunto, cadê marido para amar a mulher assim? Eu nem me atrevo a dizer que sou eu, porque eu sei que não sou não. Está dando para entender como é que é o negócio? Então, quando a gente pega o versículo 21, a mulher não tem dificuldade de ceder para caminhar com o marido. O marido não tem dificuldade de ceder para caminhar com a mulher. Sabe por quê? Porque ambos abriram mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Sabe por quê que a gente entra em cabo de guerra na igreja? Porque cada um quer a sua vontade. Aí o que acontece? Eu quero ir para um lado, Rosinha quer ir para o outro, Tereza quer ir para o outro, Glória quer ir para o outro. Rosinha puxa para lá, eu puxo para cá, Tereza puxa para lá, Glória puxa para lá. Ninguém vai para lugar nenhum. O máximo que vai acontecer é eu arrastar um pouco o grupo para cá, a Rosinha arrastar um pouco o grupo para lá, a Tereza arrastar um pouco o grupo para lá, e aí nisso a gente começa a arrumar grupinhos para apoiar a gente. Aí a panela da Tereza vai puxar para lá, a minha panela vai puxar para cá, a panela da Rosinha vai puxar para lá, a panela da Glória vai puxar para lá, e a igreja não vai sair do lugar. Eu não sei se dá para perceber que assim, aí talvez a gente fala assim, pastor Roberlan é inocente. Não é inocente, irmãos. É porque não dá para perceber a ação do diabo. Porque se a gente, que é coluna e firmeza da verdade, age assim, quem vai salvar quem está lá fora? Entende como é que é o negócio? E aí a gente observa que quando isso acontece, a mulher não fica em cabo de guerra com o marido,
o marido não fica querendo impor as coisas para a mulher, os pais, sabe, não vão provocar os filhos a ira. Ah, sou eu que boto comida na casa. Não, você é meu filho, e eu vou tratar você com respeito e com educação. E aí nisso o filho vai atender o pai, e quando não precisar mais do pai ou da mãe, vai honrá-lo. E aí aqui está dizendo, o servo vai atender o Senhor, não porque o Senhor é bom, mas por causa de Deus. E o Senhor não vai oprimir o servo, não porque ele não pode ou não pode, mas porque ele sabe que tem um Deus acima e ele tem que tratar o outro com dignidade. Então, minha gente, sabe, que a gente possa observar aqui que esse espírito que habita no crente, a gente tem que se perguntar, ele é residente ou ele é presidente? Tem gente que aceitou Jesus para não ir para o inferno, mas a pergunta que se faz é, eu quero que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como ela é feita no céu? Eu estava falando agora há pouco com a irmã Glória, né? Quantas quarta-feiras eu estou ameaçando de não vir e estou vindo? Está dando para entender? Por quê? Quando apareceu esse emprego, uma coisa que eu coloquei diante de Deus, o Senhor sabe quantos lugares eu mandei currículo, para quantas pessoas eu pedi para compartilhar meu currículo, o Senhor sabe quanta coisa eu fiz. Apareceu esse, eu não vou ficar nervoso, está nas tuas mãos. Se o Senhor quer que eu seja pastor na CIB, o Senhor vai dar o teu jeito. Se o Senhor, por exemplo, quer que eu trabalhe em tal lugar, o Senhor vai dar o teu jeito. Eu fiz a minha parte, eu fiquei à disposição. Agora, quando a gente quer ter o controle, aí é aquilo que Sérgio Lopes fala, ansiedade, medo, dúvida, crise, e a gente faz o quê? Qualquer pessoa que ameaça o nosso projeto vira nossa inimiga, entende? Então, gente, a gente vai fechar aqui falando do Espírito Santo, mas lembrando, se ele mora na gente e está guiando a gente na verdade que ele recebeu, como é que a gente não vai ouvir? O Espírito Santo ouviu Jesus, eu não vou ouvir você, você não vai me ouvir? E eu vou dar um exemplo bobo aqui. O Diácono Reginaldo tinha falado comigo sobre aquele momento da ceia, na hora de distribuir os elementos, que eu passo para distribuir aos diáconos, como é tradição nas igrejas, de eu distribuir também para os instrumentistas, que eles ficariam parados enquanto eu distribuo. E aí nisso eu atendi, e aí rindo para ele eu falei, espero que fique na conta isso, porque vai ter o dia que eu vou pedir para vocês me atenderem. E eu não sei se vocês percebem, dificilmente vocês vão me ver fazendo pressão por alguma coisa. Sabe por quê? Porque eu parto do princípio de que você é de Deus, eu parto do princípio que você quer agradar a Deus, eu parto do princípio que a gente não está aqui para perder tempo. Eu entendo que nós não estamos aqui para brincar de igreja, porque vamos lá, que graça tem ficar aqui à toa e ir para o inferno no final do jogo? Nenhuma. Então eu entendo que vocês estão levando Deus a sério e que a gente quer ver esse bairro salvo, e a gente quer ver as pessoas edificadas. Então, pastor Batista é pai de filho adulto, você dá conselho, você dá dica, e a gente segue, né? E aí a declaração chega a dizer para a gente que ele nos capacita para obedecer à vontade de Deus. Então, você não vai obedecer à vontade de Deus na marra, você vai obedecer se o Espírito Santo está em você. Você não vai obedecer por causa da minha persuasão, porque aí depois eu saio daqui e você volta a fazer tudo que estava fazendo. A gente não está aqui por causa do pastor, a gente não está aqui por causa do irmão, a gente não está aqui para tocar domingo à noite, a gente não está aqui para pregar, a gente não está aqui para ser presidente da igreja, a gente está aqui porque Jesus morreu por nós e Ele quer salvar outras pessoas através da nossa vida, e que a gente está aqui treinando para viver no céu. Agora, se eu prejudico a Tereza, se a Tereza prejudica a Deise, se a Deise prejudica a Dirce, se a Dirce me prejudica, a gente está ensaiando para ir para onde? Com todo respeito, entende? Vamos orar? É melhor. O que passar daqui é carne. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelas nossas vidas, muito obrigado pelo Teu Espírito. Apesar de não merecermos, Deus, ser morada Tua, apesar de não merecermos levar o nome de cristão nos ombros, apesar de não merecermos, ó Deus, estar na Tua casa, muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus, muito obrigado pelo Espírito Santo morando em nós, muito obrigado pela Tua palavra falando aos nossos corações, muito obrigado, ó Deus,
pela declaração doutrinária da nossa convenção. Muito obrigado pela Bíblia impressa. Muito obrigado pela liberdade religiosa. Muito obrigado pelo sinal de internet que nós temos para poder compartilhar, ó Deus, a tua pregação, a tua palavra, o teu louvor, a tua glória, a tua igreja. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos, pela liberdade religiosa que temos, que alguns países não têm mais, alguns cristãos não têm mais, algumas igrejas não têm mais. Obrigado pela chance que temos, e aproveitamos para pedir, ó Deus, que o teu Santo Espírito, humilde, que ouve, que atende, que ele esteja nos ajudando também a ouvir, a atender, a obedecer ao Senhor e a servir ao Senhor com alegria. Perdoa as nossas faltas, guarda-nos de todo mal, leva-nos, ó Deus, para os nossos lares, que tenhamos uma noite abençoada, tranquila, um sono recuperador e que amanhã tenhamos um bom feriado. É para a tua glória que assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.